Abacuque capítulo 3, amém? Oremos. Pai, nós te louvamos porque temos aprendido muito com essa série de mensagens em Abacuque. Muitas coisas relevantes e importantíssimas, inclusive no que se refere ao nosso comportamento em relação a Ti, e diante das dificuldades e dos problemas que enfrentamos no mundo e que observamos acontecer no mundo. Temos aprendido sobre a soberania do Senhor, sobre a sua presciência, temos aprendido sobre o total domínio e controle do Senhor sobre todas as coisas, temos aprendido que o mundo não está largado e não estamos desamparados, e temos aprendido a ter fé e a confiar no Senhor. E pedimos, Senhor, que continue despertando-nos através dessas mensagens. Hoje, o tema é importantíssimo. Pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus não permita que conceitos, pensamentos, ideologias humanas tome parte neste momento. Que o Teu Espírito Santo me conduza de acordo com aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações através dessa palavra. Oramos suplicando a graça e a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Irmãos, realmente temos aprendido coisas muito importantes com esse livro de Abacuque. E se antes eu tinha um pensamento sobre a soberania de Deus, hoje está muito mais claro para mim. Se antes eu ficava muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, o que final vai ter o Brasil, ou as coisas vão melhorar ou vão piorar, eu já não me preocupo mais com isso. Mais do que antes, porque essas mensagens têm nos mostrado muito sobre a total soberania de Deus sobre todas as coisas, a sua presciência, o seu domínio e o seu controle. E essas mensagens também nos estão levando a uma coisa importante, a temer a Deus, aquele que realmente deve ser temido. É impressionante, eu observei na elaboração dessa mensagem, é que nós, cristãos, na nossa vida, muitas vezes tememos mais o diabo do que Deus. E o diabo é declarado em toda a Bíblia que ele é derrotado, mas nós, muitas vezes, tememos mais o diabo do que a Deus. E esse livro nos faz refletir sobre a importância de se temer a Deus e o porquê nós devemos temer a Deus. Amém? A oração de Abacuque, no capítulo 3 de Abacuque, é um salmo de louvor. Eu vou ler bem rápido. Eu gostaria que vocês acompanhassem. Amém? Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalhem-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplendor da luz das suas flechas cintilantes.
ou similantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para destruir. Regozijam-se, como se estivesse para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Amém? Podem se sentar. O título dessa mensagem é Da crise para uma fé inabalável. Da crise para uma fé inabalável. O que nós pretendemos é analisar as experiências de Abacuque, sua relação com elas, o modo como ele reagiu diante das respostas do Senhor e o quanto essas experiências contribuíram para a sua evolução relacional com Deus. Mesmo sendo um profeta de Deus e conhecendo Deus, a história do seu povo, Abacuque agora vai conhecer Deus além da história, a partir da experiência da fé e do relacionamento pessoal com Ele. Ao longo dessa série de mensagens, nós conhecemos um pouco sobre a relação de Abacuque com Deus. Nós conhecemos um pouco da pessoa de Abacuque, a sua preocupação com a justiça, com o que é certo, com o que é contra aquilo que está errado. Observamos também, ao longo do estudo, que Abacuque tinha pleno conhecimento do Deus histórico. Ele conhecia a história do Deus de Israel, a história real dos fatos acontecidos com o povo de Israel ao longo da sua caminhada, desde o chamado de Abraão até o momento atual no qual Abacuque está inserido. Nós percebemos deste homem um zelo pela justiça, uma necessidade de que seja feita a justiça. Nós percebemos em Abacuque uma perplexidade diante daquilo que Deus colocou como opção para exercer, ou melhor, como ação para exercer a sua justiça sobre a impiedade do povo de Judá. Ao perceber esse espanto de Abacuque em relação ao povo que Deus estava usando, também percebemos a reação positiva dele ao saber que esse povo também não ficaria impune dos seus atos. Mas o que isso representa no sentido de crescimento relacional entre Abacuque e Deus? É isso que nós vamos tentar observar ao longo dessa mensagem. É importante observar que Abacuque começa o texto do capítulo 3 com a seguinte afirmação, no versículo 2. Ele diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor.
No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque sabe do iminente castigo de Deus para com Judá. Do povo que iria fazer isso. Um povo cruel, um povo mau. Nós falamos aqui em pregações anteriores, né? Eles amarravam as pessoas nas suas redes. Tratavam as pessoas como peixes. Eles capturavam, amarravam e conduziam para a escravidão. Isso estava para acontecer. E ele começa esse salmo, essa canção de louvor, ele começa suplicando a Deus para fazer dessa situação uma possibilidade para um grande avivamento. Ele sabe que o Senhor vai derramar a ira e ele clama a Deus para que Deus tenha misericórdia do seu povo. Ele usa e que Deus possa usar esse episódio, esse acontecimento, para despertar o povo para um grande avivamento. Como acontecer um grande avivamento no momento de dor e sofrimento? Nos nossos dias, em algumas igrejas, isso é um absurdo. Porque avivamento tem o sentido de uma grande festa, de uma grande alegria, de um grande grito de glória, de louvores extravagantes, de expressões extravagantes, de sinais, prodígios, maravilhas. Só que Abacuque não está dizendo avivamento no sentido como nós percebemos muito nos nossos dias. Ele está falando de avivamento no sentido de que, através do sofrimento, através da dor, através da angústia, o povo se arrependa dos seus pecados, volte-se para Deus e Deus possa ter misericórdia do povo. No contexto de Abacuque e no contexto bíblico, avivamento é momento de tristeza, de angústia, de dor e de sofrimento. É momento para refletirmos sobre a nossa pecaminosidade. É momento para refletirmos sobre a nossa indignidade, sobre o estado miserável da nossa vida diante de Deus. É momento de choro, de lágrimas, de joelhos dobrados, de dor, de sofrimento, de confissão de pecados, de arrependimento e de mudança de vida. A alegria, a apoteose, ela vem depois do arrependimento, do choro. É esse sentido que ele está trazendo. Ele está percebendo o seguinte: nós vamos passar por um momento de grande dor, de grande sofrimento. Senhor, neste momento em que teu povo vai sofrer por causa do seu pecado, por causa da sua falta, por causa da sua desobediência, por causa da sua negligência à palavra de Deus, quando isso acontecer, quando o Senhor derramar a tua ira, aviva o teu povo. Desperta os irmãos. Desperta Judá. Desperta essa cidade para se arrepender, para reconhecer a mão do Senhor está pesando sobre nós, mas ela está pesando por causa do nosso pecado. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos arrepender dos nossos pecados. E, Senhor, quando isso acontecer, quando esse povo se despertar, avivamento no sentido de despertamento, noção de que eu estou no caminho errado e eu percebo, a partir de situações e circunstâncias na minha vida, que Deus está querendo me dizer algo. Então, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da luta,
eu me humilho diante do Senhor, confesso o meu pecado, e Ele derrama a sua misericórdia, e eu sou avivado. É nesse sentido que ele está dizendo. Então ele começa o seu cântico com uma petição solene a Deus: Senhor, aviva a tua obra, e quando o Senhor estiver derramando a tua ira sobre nós, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. É fantástico que ele não vai usar diabo aqui em momento nenhum. Diabo é uma coisa que nós usamos muito, mas para eles isso era bem resolvido. Deus é o Senhor de tudo, até do diabo. Dos versos 4 ao 16, ele faz uma descrição poética da soberania de Deus, do poder, da glória de Deus, do senhorio. Ele faz alusão aos feitos de Deus no decorrer da história do povo de Israel. Possivelmente ele traz à memória o chamado de Abraão, ele traz à memória o livramento de Jacó, ele traz à memória a escravidão no Egito, a libertação miraculosa, a travessia do Mar Vermelho, a conquista de Canaã. Ele traz à memória esses feitos, ele conhece Deus historicamente. Ele conhece Deus, mais possivelmente, muito pela tradição oral, de que os antigos falavam de geração a geração, como recomendou a lei. Ele sabia dos feitos grandiosos de Deus, então ele começa a descrever isso através de poesia. A poesia que ele usa é uma poesia de reflexão sobre a soberania de Deus ao longo da história. Apesar de tudo o que aconteceu, apesar de todas as dificuldades que o povo enfrentou durante toda a sua trajetória, até o exato momento em que ele se encontrava, ele sabia que o Deus soberano não desamparou o seu povo. Ele continuava com eles. E agora, talvez um momento até de um clamor, apelando para esse amor de Deus em não abandonar o seu povo, ele está prestes a presenciar uma grande dor, um grande sofrimento, uma grande provação. E a ele clama a Deus, ele chama a Deus para a história de Deus com o povo. E ele traz para si como conforto de que Deus não abandonou antes e não abandonará agora. De que Deus foi misericordioso antes e que continuará sendo misericordioso. É um louvor, é uma poesia. E isso, irmãos, ele está louvando a Deus e ele está adorando a Deus sabendo do que está vindo. E não há qualquer coisa que está vindo. Ele mesmo ficou horrorizado quando ouviu de Deus a palavra de que Deus usaria os caldeus. Ele fala isso lá no versículo 6 do capítulo 1 de Abacuque. Acompanha comigo. Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Você pode só voltar às páginas da sua Bíblia aí e você vai ver comigo o que ele diz. Já foi dito aqui anteriormente até. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então Deus está usando homens cruéis, uma nação cruel, amarga, impetuosa, que vai tomando todos os locais por onde passa, e é este povo que trará o juízo de Deus contra Judá. Então ele faz uma alusão aos feitos de Deus, às obras de Deus, a tudo que Deus realizou ao longo da história de Israel, para dizer para si mesmo, no seu coração, descansar
Porque se antes Deus livrou, se antes Deus protegeu, certamente agora Ele iria fazer a mesma coisa. É importante observar, irmãos, que Deus, e isso está bem claro no livro de Abacuque e em outros livros da palavra do Senhor, Deus usa os homens, a natureza, para cumprirem os seus propósitos e fazer o seu juízo. Quando Deus usa a natureza, quando Deus usa os homens, exércitos, quando Deus usa esses meios que Ele criou para exercer o juízo, Ele não faz isso simplesmente porque Ele é um Deus cruel, sádico, que quer ver as pessoas sofrerem. Na sua soberania, na sua onisciência, esse é um método para conduzir as pessoas ao arrependimento e, ao mesmo tempo, exercer a justiça, pois Deus é justo. O propósito de Deus, diante do derramamento da sua ira, do derramamento do seu furor, através da natureza, através dos homens, o objetivo é para que os homens se arrependam, é para que a humanidade se arrependa e também para punir os ímpios que não se arrependam. Nós vemos isso no dilúvio. Abram lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7. Deus está fazendo isso. O texto de Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Lendo a passagem do dilúvio, nós vemos que Noé, ele está proclamando aos povos do seu tempo de que Deus derramaria um dilúvio sobre a terra, por causa da maldade e do pecado dos homens. E Deus derramaria da sua ira. Esse sentido de que Deus se arrependeu é um sentido simbólico que o escritor está dizendo, né? Ele está tentando fazer com que as pessoas entendam a Deus sobre um conceito de uma explicação humana, né? Tentando fazer com que as pessoas possam entender isso. Então, meus irmãos, Deus derrama o dilúvio sobre aquele tempo por causa da maldade e do pecado. Olha Deus usando a natureza para punir o pecado e a impiedade dos homens. Mas também usando isso para levar os homens ao arrependimento. Infelizmente, no caso do dilúvio, foram apenas 8 pessoas. Mas Noé não deixou de anunciar que o dilúvio ia acontecer e eles rejeitaram. Já vemos um outro episódio que Deus usando a natureza, está em Êxodo capítulo 3, versículo 20. E a palavra do Senhor diz assim, Êxodo 3, versículo 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará, no meio dele, depois vos deixará ir. Todo mundo conhece a história das 10 pragas do Egito. Fenômenos da natureza que aconteceram para punir os egípcios por causa do seu pecado, por causa da sua maldade. Fenômenos da natureza foram derramados ali, a ira de Deus sobre o Egito. Alguém vai dizer, o diabo fez isso. Não, aqui o texto é bem claro. Deus está fazendo. Os antigos escritores
do Antigo Testamento, eles não tinham dificuldade para aceitar isso. Eles sabiam que Deus exercia a sua justiça. E aqui, usando a natureza, como nós vimos. Mas também, em muitos momentos, Deus usou o povo de Israel como seu instrumento de justiça contra o pecado e a maldade das nações. E nós temos mais exemplos disso. Por exemplo, na conquista de Canaã. Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 17, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Deuteronômio 20, 17. Deves condená-los à destruição completa. Os hititas, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, tal como o Senhor teu Deus te ordenou. Em Deuteronômio 9, versículo 5, diz, Deuteronômio 9, 5, não é por causa da sua justiça, nem pela retitude do seu coração, que entras a possuir a sua terra, mas é pela maldade dessas nações. O Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Agora nós percebemos que Israel, o povo, está sendo um instrumento de Deus para punir o pecado e a maldade de Canaã. Aquele povo pecou durante longos anos, fez todo tipo de abominação a Deus. Aquele povo pegava as suas criancinhas e colocavam sobre um ídolo em chamas para serem queimadas. Aquele povo fazia sacrifícios humanos. Aquele povo praticava todo o tipo de imoralidade sexual. Aquele povo cometia todo tipo de maldade. Roubava as nações, escravizava as pessoas. Quando chegou um limite de Deus para aquela situação, Deus usou o seu povo, Israel, para marchar contra eles, para que eles fossem punidos pelo seu pecado. Certamente nós encontraremos muitos outros textos. Evidentemente, nós não temos tempo para isso. Isso é uma questão para um estudo mais profundo sobre o assunto. Outro aspecto importante de como Deus usa a natureza, voltando um pouco, é em Amós 4:7, que diz, além disso, Amós 4:7, além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre uma outra, não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Então, meus irmãos, Deus novamente usando a natureza, agora para punir o seu povo, que estava em rebeldia contra ele. Os homens, muitas vezes, são instrumentos da justiça de Deus. E agora eu não estou falando do povo de Israel. Outros povos foram usados também para punir Israel pelo seu pecado. Outros povos sofreram por causa da sua maldade e do seu pecado. Nós aprendemos sobre isso, meus irmãos, em mensagens anteriores, como, por exemplo, no versículo 5 do capítulo 2 de Abacuque, que nós já falamos aqui. Olha o que diz o texto, o versículo 5 de Abacuque. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Versículo 7. Não se levantarão de repente os teus credores?
E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Versículo 8. Visto como despojastes muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. É importante observar uma coisa, irmãos. Os homens são, muitas vezes, instrumentos de Deus para fazerem justiça pelo pecado. Mas é uma coisa extraordinária que nós aprendemos aqui na pregação anterior, sobre a questão da responsabilidade humana. Deus usa o homem e, ao mesmo tempo, ele é responsável pelos seus atos. Então, Deus usou a nação dos caldeus para punir Judá pelo seu pecado. E, ao mesmo tempo, eles não ficaram isentos de culpa. E por que eles não ficaram isentos de culpa? Porque eles também foram cruéis. Porque eles fizeram atrocidades. Porque eles atacaram de maneira cruel o povo de Deus, sobre a permissão de Deus, mas também se tornaram culpados pela sua atitude diante de Deus. Ou seja, a soberania de Deus é tão perfeita, a ação de Deus é tão perfeita, que ao mesmo tempo que ele usa o homem como instrumento da sua justiça, ele não isenta este homem pelo seu ato, pelo seu pecado. E nós vimos isso, porque como os caldeus foram cruéis com Judá e cruéis com os povos à sua volta, posteriormente eles sofreram a sua consequência. Poderíamos dizer o seguinte: Deus concedeu por um momento aos caldeus a autoridade de dominarem, de regerem sobre o mundo. Eles exerceram isso, mas não foram fiéis a Deus e não se submeteram a Deus e não reconheceram de que o poder deles, a condição que eles se encontravam, vinha de Deus. Da mesma forma como Judá não reconheceu e foi punida pelo seu pecado, os babilônicos não reconheceram Deus e foram punidos pelo seu pecado. Deus levantou Babilônia, Babilônia não foi fiel em cumprir o propósito de Deus sendo justo, então Deus também pune a Babilônia com a vinda dos medos persas. E nós vemos isso no livro de Daniel. No capítulo 5 de Daniel, nós vemos aí aquilo que Deus havia dito para Abacuque, que haveria de punir, os babilônicos pelas suas atrocidades, pelas suas maldades, se cumpre no capítulo 5 de Daniel, quando Belsazar se reúne, ele usa os utensílios da casa de Deus, ele não tem nenhum respeito por Deus. O pai dele anteriormente faz uma declaração extraordinária, declarando que todo o poder que ele tinha e que tudo que ele possuía vinha de Deus, E ele faz o oposto. Ele se vangloria pelas suas conquistas, ao ponto de usar os utensílios da casa do templo para suas farras, para suas bebedices. E nesse interim, ele é acometido pela invasão dos medos persas e sofre a crueldade que ele exerceu contra as pessoas, agora ele está sofrendo. Então Abacuque expressa neste capítulo, de maneira poética, o seu conhecimento de Deus, e ele clama para que esse juízo conduza o povo ao arrependimento. Irmãos, é importante observar que ele fecha esse salmo de louvor expressando uma fé inabalável. E essa fé é fruto de uma experiência pessoal e relacional com Deus. Abacuque não só conhece Deus na história de Israel, mas ele também conhece o Senhor como seu Deus pessoal. Nós vimos, irmãos, que
ele descreve nesse salmo, nesse louvor, um pleno conhecimento do poder de Deus, da ação de Deus. Ele também usa esse momento para uma grande reflexão sobre a necessidade do arrependimento, no meio da provação, no meio da dor e do sofrimento. Ele também se acalma e se alegra com esse salmo, com esse canto, ele se expressa isso, ao saber que Deus certamente exercerá a justiça contra todos. E aí ele fala algo extraordinário. No versículo 17 ao 19 do capítulo 3, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. A confiança dele está inabalável em Deus. Ele não está preocupado com o que vai acontecer de errado. Se a videira vai parar de dar fruto, se o gado vai morrer, se vai vir a fome. Ele confia plenamente de que Deus não é incoerente. Se ao longo da história Deus sempre trouxe livramento, Deus sempre trouxe perdão para aqueles que se arrependem, Deus sempre exerceu misericórdia, ele tinha convicção de que Deus permaneceria coerente com ele mesmo, com a sua palavra. A fé de Abacuque é baseada não tanto numa experiência de livramento. A fé de Abacuque é baseada no conhecimento que ele tinha de Deus, dos feitos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 10, versículo 17 de Romanos: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é infalível. O nosso Deus não falha na sua promessa. Ele é fiel em permanecer fiel à sua palavra, à sua promessa. Aquilo que ele fez ao longo da história não será diferente. Se ele trouxe livramento, se em meio à dor e ao sofrimento ele trouxe livramento e alívio para aqueles que se arrependem, não seria diferente agora. Por isso a fé de Abacuque é uma fé inabalável. É uma fé que não se abala com as circunstâncias. Então, ao mesmo tempo em que Abacuque ele entra numa crise de fé, ele permanece convicto, porque sabe que Deus vai ser coerente com a sua palavra e com a sua ação ao longo da história. O que isso quer dizer para nós? Qual o sentido dessa mensagem para nós hoje? Qual o sentido dessa série de mensagens para a Igreja de Jesus Cristo? O que eu e Rony, pela graça de Deus, buscando a direção do Espírito Santo, tentamos enxergar e observar à luz do Senhor no nosso coração, que Deus tem a dizer para nós hoje a partir do livro de Abacuque que nós estudamos. Se o livro de Abacuque tem algum sentido com os problemas que nós vivenciamos hoje. É um livro atualíssimo nesse sentido, porque todos os problemas de injustiça social, todos os problemas de imoralidade, todos os problemas de pecado, todos os problemas de acontecimentos terríveis que acontecem em favorecimento dos ricos, dos poderosos, em detrimento dos pobres. Toda a questão do suborno, da justiça não ser feita, isso acontece nos nossos dias. Então, nessas mensagens, nós aprendemos muito sobre uma coisa importante, sobre a soberania e a presciência de Deus. E ainda que a sua justiça demore por causa da longanimidade dele,
certamente ele irá agir como agiu no decorrer da história. O nosso problema é que nós olhamos para o mundo que nós vivemos, nós olhamos para as situações do nosso dia a dia e nós ficamos aterrorizados como Abacuque ficou. Ficamos revoltados como Abacuque ficou. Ficamos apavorados. E diferente de Abacuque, que teve fé e confiou em Deus, muitas vezes nós ficamos nos cantos, reclamando, choramingando. Reclamamos do salário, reclamamos da injustiça, reclamamos do problema da previdência, reclamamos do problema da saúde, ficamos reclamando. Ao contrário de ficar clamando. Há uma diferença entre reclamar e clamar. Abacuque clamou a Deus por justiça. E quando viesse a justiça, como Deus revelou a ele, que no meio da justiça houvesse avivamento. E que no avivamento houvesse arrependimento. E que no arrependimento houvesse misericórdia. Por que Deus não age imediatamente? Por que Deus não pune imediatamente a corrupção, a injustiça, a imoralidade? Alguns mais exaltados dizem assim, por que Deus não manda um raio? Um efeito da natureza, né? Nós aprendemos aqui que Deus usa a natureza. Por que Deus não manda um raio sobre o Congresso e acaba com tudo? Por que Deus não manda um raio sobre aquele bandido? Por que Deus não manda um raio sobre aquele pedófilo? Sobre aquele estuprador? Por quê? Porque Deus é longânimo. É porque Deus não está à mercê de fazer justiça por causa do meu e do seu conceito. Por causa do conceito e do pensamento humano. Entenda isso. Deus é soberano. Ele não age sobre ordens de ninguém. Deus não atua sobre vontade de ninguém. Ele faz as coisas sobre a sua própria vontade, sobre o seu próprio querer, de acordo com a sua vontade soberana. E Deus é presciente, Ele sabe de todas as coisas e do momento certo para agir. E conhece cada pessoa e cada coração e cada situação. Pedro fala isso de maneira fantástica, ele diz no versículo 9 do capítulo 3 de 2 Pedro. 2 Pedro 3, versículo 9. Olha o que ele diz. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós vimos isso, irmãos, em vários textos citados. E nós temos visto também na história da humanidade. Nós devemos estar atentos aos conselhos de Deus e aos exemplos do passado. O povo de Deus não deve ficar temendo os poderes do diabo. O povo de Deus deve temer o seu Deus. Pois como nos diz o texto de Isaías, abram lá Isaías capítulo 14, versículo 24. Olha só, para vocês verem. Deus, ainda que seja longânimo, ainda que esteja parecendo que a ação de Deus, o mover de Deus esteja demorando, e ainda que nós queremos a solução do problema da corrupção, da injustiça, da imoralidade, do pecado, da maldade, nós queremos uma solução imediata, Deus vai agir de acordo com a sua longanimidade, com a sua misericórdia. Mas Deus vai agir. A qualquer momento Deus vai derramar a sua ira.
E o objetivo do derramamento da ira de Deus tem um propósito: redimir e salvar os arrependidos e punir vigorosamente toda a injustiça e toda a maldade dos homens. Isaías 14, 24, para reafirmar a soberania, a presciência de Deus, diz o texto: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Esse é um exemplo histórico da ação de Deus em relação à maldade, à corrupção e ao pecado da humanidade. Ele ataca especificamente a Síria pela sua maldade e pela sua crueldade. E ele está deixando bem claro que é a ação dele. O texto está dizendo que é Deus que está agindo. Não é o diabo, é Deus que está agindo. Você tem que temer alguém? Tema a Deus. Tenha temor e tremor de Deus, porque Deus irá punir toda a maldade do mundo. Jesus disse algo interessante. E Jesus, foi quem venceu o diabo e a morte. E ele faz uma declaração importante. Ele diz no versículo 28 do capítulo 10 de Mateus. Olha o que Jesus diz. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Muitas vezes, nós colocamos o foco todo no poder das trevas. Como se existisse uma dualidade entre o bem e o mal. Há cristãos que estão nessa dualidade, que era um conceito lá na Babilônia, que não tem nada a ver com o cristianismo. Não existe uma guerra entre o bem e o mal. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo de igual para igual com Deus, brigando para ver quem vai vencer. Não existe isso. Se aprendemos isso em algum momento, não está de acordo com o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que é Deus que é soberano e que Deus faz todas as coisas. Que tudo está sujeito à soberania de Deus. É Deus que vai punir o pecado. É Deus que vai condenar os homens que não se arrependem ao juízo eterno. E salvar os que se arrependem. O diabo não tem poder de confrontar a Deus. Porque assim como toda a criação, ele está sujeito ao Criador. Nós temos medo do diabo porque criou-se, através da mídia, através dos contos, uma mística de assombração, de coisas terríveis, abomináveis. Jesus está dizendo, não tema o homem que pode matar o corpo. Tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, diz, o diabo pode lançar a alma no inferno. Ele não pode fazer isso. O homem está condenado ao inferno não é porque o diabo conduz ao inferno. O homem está condenado ao inferno por causa do seu pecado, da sua maldade. Todos os homens, indistintamente. Aqueles que estão em Cristo não estão condenados porque Cristo é o Cordeiro de Deus que se fez pecado por nós para que nós pudéssemos ser livres da condenação eterna.
O diabo tem força? Tem. Mas poder, só Deus é quem tem. Esses sermões de Abacuque, nós aprendemos que tudo está sujeito a Deus e ao poder de Deus. Só Deus, irmãos, é poderoso. E nada está fora da sua soberania. Nós devemos temer e amar a Deus, porque um dia Ele julgará a todos para a salvação ou para a condenação eterna. Deus age e continuará agindo no mundo. Ele usa os meios da sua vontade com o propósito de fazer justiça e conduzir o povo ao arrependimento para a salvação daqueles que creem. Precisamos confiar no Senhor, na sua soberania. Nada está fora do controle de Deus. Tudo está definido desde a fundação do mundo. Não precisa ficar aterrorizado. Não precisa ficar com medo do que fim vai ter o mundo, do que fim vai ter o nosso país. Não se preocupe. Faça como Abacuque. Clame e confie em Deus. Deus está agindo na história e continuará agindo. A série de sermões em cima do livro de Abacuque é para enfatizar, é para deixar bem claro aos nossos corações e às nossas vidas que nosso Deus é soberano e reina e reinará eternamente. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que o gado morra, ainda que falte arroz na panela, ainda que falte carne, ainda que falte saúde, ainda que a violência aumente, nós continuaremos confiando num Deus que é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. É isso. É para você parar de preocupar, para você parar de ficar ansioso. Ou, se você vir a preocupar, ou vir a ficar ansioso, faça como Abacuque. Clame a Deus, confie em Deus, pois Ele nunca será incoerente com a sua palavra. Isso, a condenação final, vai acontecer a qualquer momento. Em Mateus capítulo 25, versículo 34, para terminar, diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa. Antes dele criar o mundo, tudo já estava planejado para um fim e um propósito dele. Em 2 Pedro, versículo 7 do capítulo 3, 2 Pedro 3,7 diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Irmãos, vamos confiar na soberania de Deus. Não é errado clamar pela justiça. Errado é ficar alarmado, apavorado, assustado. Se nós confiamos no nosso Deus, nós vamos fazer como Abacuque. No primeiro momento, nós vamos ficar apavorados e assustados. No segundo momento, nós vamos olhar para a palavra de Deus. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver que o nosso Deus não é incoerente. Que ao longo da história ele vem exercendo o seu juízo e que também vem exercendo a sua misericórdia. E que não será diferente. Ele continuará o mesmo. E certamente, no final de tudo, nós estaremos com ele para toda a eternidade. Confia no Senhor. Gosto muito daquele salmo que diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiemos no Senhor, porque ele está no controle da história. Amém? Deus abençoe ricamente. Vamos ficar de pé.
e vamos orar.